Olha, já agora eu aproveito para perguntar, quando é que ingressaste no seminário? Eu, Quantos anos eu, estiveste lá? Para eu apresentar. Porque assim espera só aí, digo, deixa-me fazer um Ricardo. bocadinho de contas. Então entrei com 14, 15, 18, depois fui depois parei. Tenho para aí 7 ou 8 anos de seminário. Falta. Sim, sim, sim. Sou Não. muito beato, muito beato. Axe com aroma a incenso. Estás a falar a 8 sério? anos, sim. Quantos anos? 8 anos. Olá. Sim, sim, sim. Não Tenho 8 anos. acredito. Muito puro. Tento parecer. Não, Ok. juro, Eu vou juro que sim, acreditar na sim. Tenho informação. 3 anos de menor e 4 de maior. 7 anos, 7 8 sim. Isso mesmo. Fixe. Não sabia que isso É uma ocorria assim. vida, é uma vida. Yeah. Ok. Tenham Então vá. calma, tenham calma. Eu não Pronto. vos vou mandar já para a fogueira. Não, não, não. Eu costumo Ah, me eu já lá conter estou há muito tempo. nos meus Não julgamentos. precisas mandar. Já sei o caminho. Também eu, também. Olá, bem-vindos a este novo episódio. Hoje temos connosco o Ricardo Melo, que esteve no seminário durante alguns anos. Já nos vai esclarecer melhor isso, porque ficámos um bocado chocadas com a informação. E acabou por sair do seminário, deduzo porque se apaixonou por por uma amiga É verdade. nossa. Pronto, mas é assim que nós o conhecemos. Se calhar já existia o bichinho de sair antes, não sabemos também, vamos confirmar. De qualquer forma, o conceito que hoje decidimos abordar foi este mesmo, o sacerdócio, e utilizando a frase que a outra Mariana encontrou, não sei os apelidos, do Papa Francisco, ele dizia que o sacerdócio não é carreira, é um serviço, e por isso mesmo vamos tentar compreender a visão do Ricardo sobre este assunto e se este serviço pode ou não ser prestado fora da profissão. Olá, Ricardo. O Ricardo, vocês não estão a ver, mas o Ricardo, quando eu disse profissão, desenhou aspas com os dedos, portanto eu queria que explicasse isso. Profissão não, vocação. Não chegamos a casa e despimos Vocação, as nossas vocação. vestes e pronto, epá, já não. Eu acho que isso implica um todo, é um preceito total de vida. Daí o serviço. Tu não te dás só quando estás a trabalhar aquelas 8 horas diárias, mas sim no teu todo e a tua disponibilidade deve ser total. Eu acho que essa é a dimensão de serviço. Apesar de todos nós temos uma dimensão de serviço mais ampla, não é? Acho que todos nós damos a vida para alguma coisa, para os nossos objetivos. Claro. A questão é que a vocação digamos, uma pequena confusão entre objetivo e vida. A tua vida é o teu objetivo. Não há ali, digamos, barreiras ou paredes a separar. Não existem os vários eus. O teu eu é constante e deve ser fluido. Ricardo, boa tarde, não é bom dia, é boa tarde a toda a gente. Eu queria perguntar-te, eu queria fazer assim uma timeline da tua vida e queria perguntar-te se quando é que, desde sempre que és ligado à igreja, a tua família é super religiosa, como é que foste parar ao seminário? Será que consegues fazer aqui uma timeline? Sim. Sim, eu consigo fazer timeline. Eu lamento desiludir alguns dos meus fãs que pensam que eu já celebrava tipo na tábua de engomar e que a Bolacha Maria era a minha melhor amiga. Não, eu não faço parte desses. Há quem seja assim. Eu por acaso não. A minha família tem algumas crenças neste âmbito da religião. Algumas são um bocado desfasadas, outras nem tanto. Digamos que ainda paira assim aquele fanatismo que imperava próprio da geração deles. Aquela visão muito pura deles, pura entre aspas, é pura puritana. A minha timeline, digamos, como é que se desenvolveu, como é que eu fui para o seminário. Apesar desta influência religiosa, eu, pronto, fiz as comunhões todas, não é? A primeira, a segunda, o crisma, fui por aí. Tenho a carreira e os selos, todos bem feitos, mas, pronto, nunca lhe dei o devido valor. Eu devia estar no nono ano, para aí com 15 anos. A minha vida académica não era assim tão boa, o meu comportamento também não. Digamos que os meus pais, em ato de desespero, surgiu essa oportunidade e eu também disse porque não. Havia assim um contexto propício para a mudança. Não,
digamos que eu não racionalizei, nem sabia o que era o seminário. Foi-me apresentado como uma casa de formação de homens e também de padres, mas em primeiro estava os homens e eu, pronto, achei isso muito másculo e achei isso uma boa campanha de marketing e fui. Sempre quis ter pelos no peito e aquelas coisas dignas de homens com H grande. Lá fui eu. Depois de me apresentarem o seminário, epá, vi que aquilo era uma espécie de paraíso para malta da minha idade. Digamos, tínhamos os nossos responsáveis, os padres, mas pronto, havia assim uma maior liberdade que nós não tínhamos em casa e isso, digamos que era realmente o que eu queria na altura. Eu tinha 15 anos, estava completamente a sair da casca. Vim ali de uma parte, assim, digamos, de uma pré-adolescência não muito boa, que eu tive problemas de crescimento, o meu horizonte era ao chão, eu era um bocado anão, não é? E depois comecei a descobrir este mundo à minha volta, e fiquei completamente espantado e aproveitei a oportunidade, que depois mais tarde me viria a arrepender nas primeiras semanas. Afinal, a minha mãe fazia falta e eu não queria ser assim tanto homem. Não para já. Não para já, aquilo teve o seu quê doloroso. A integração antigamente era o maior, ali continuava a ser o mais pequeno. Parecia que tinha havido um enorme retrocesso na minha vida. Mas pronto, adaptei-me. Havia mais pessoas como eu. E tu disseste que tinham uma liberdade que não sim. tinham em casa. Pelo menos tu não tinhas. E eu queria saber, claro que isto também é um bocado mais para a frente já, mas se também sentias que tinhas a liberdade de pensar, liberdade religiosa. Nós nunca nos incutiram esse tipo de, digamos, de fanatismo. Até pelo contrário, havia uma maior elucidação que não havia, digamos, nas nossas paróquias, na nossa família. Havia ali conceitos de Deus muito bacocos, muito restritos. Havia muito aquela questão comercial que ainda hoje se vive. Por exemplo, tu vais a Fátima, lá vais tu, não é? Esfarrapas ali os joelhos e pedes uma promessa. E Nossa Senhora vai-te pagar. Havia mesmo o mesmo conceito de comércio com Deus. Nós rezamos, pedimos a Deus e dá. Faltava ali aquela questão da doação, do sentimento. E isso foi-nos ensinado no seminário. E o espírito de compartilhar o mesmo sofrimento, as mesmas agonias com outros do pessoal da nossa idade, digamos. Aquilo ajudou-nos a formar enquanto pessoas, porque, digamos, nós estamos em casa, os nossos pais, por mais que nos compreendem, há ali um enorme abismo entre gerações. Digamos, os problemas não são os mesmos e se foram ultrapassados de formas diferentes. No seminário nós, na minha altura, éramos 30, 33, por aí. Estávamos ali mais ou menos na mesma faixa de etária, todos sofríamos do mesmo mal, na mesma circunstância, seja problemas de amores, quanto a vocação, quanto a futuro. Apesar de uma pessoa na altura não pensar muito nisso, só pensar mais na primeira parte, aquela questão dos amores, aquela questão hormonal. Sim, foi essa questão da liberdade, notou-se um bocado por aí, porque antigamente uma pessoa não tinha esse tipo de horizontes. A pessoa queria era brincar e jogar CS. E pronto. Sim. E depois descobrimos essa dimensão do que está para lá de nós e de como nós vivemos e desenvolvermos essa dimensão. E estou a repetir muito a palavra dimensão porque, digamos, foi uma enorme dimensão, foi um enorme choque na altura e convém reforçar. E isso foi bom, foi um processo de aprendizagem e de educação mútua, digamos. Eu acho que todos nos educamos de uma certa forma ou outra e desenvolvemos valores coletivos. Eu acho que é o que falta muito nos tempos de hoje. Aprendemos a cuidar uns dos outros. A comida nem sempre era boa. Havia um de nós que tinha maçante, vitela a mais. Então, um iogurte, íamos mais ou menos por aí. Então tu não sentiste uma vocação? Tu achas que a vocação se cria, vai crescendo? Não, eu acho que a vocação pode lá estar, mas é uma questão de consciencialização. Por exemplo, tu comes cenouras, mas tu não sabes que gostas de cenouras, efetivamente, vais provar e vais saborear e depois vês, cenouras. Porreiro, pá. Ou talvez não, mas é um enorme processo de discernimento, de separação e depois aquela questão de tu estás sozinho contigo mesmo,
apesar de estares rodeado de pessoas, é uma enorme capacidade que o seminário nos deu. E isso fez-nos pensar e abrir horizontes. Aquela questão que eu há bocado falei da dimensão do amor, aquilo depois não se ficava só pelas moças lá do externato, onde nós andávamos. Depois aquilo tomou outras dimensões. Vimos que o amor não tinha que ser restrito e não tinha que ser uma espécie de reciprocidade. Ou seja, tu dás amor, vais receber amor, ou amizade, ou whatever. Eu estou a usar o termo amor, que é caridade, mas é no sentido completamente claro. mais amplo. Eu acho que havia assim uma conotação restrita a essa palavra, e é isso. Eu acho que o seminário, enquanto igreja, enquanto parte de uma igreja universal, ele mostrava-nos essa universalidade do amor e da amizade, acima de tudo, da amizade. E eu acho que foi isso, digamos, o grande contributo do seminário. Eu estou a achar isso interessante e ainda quero mais tarde pegar um bocado nessa coisa da definição do amor e tudo, mas eu queria também compreender quando é que tu começaste a sentir que se calhar aquela não era a tua vocação, que querias explorar outros eus e querias se calhar sair daquilo que estava desenhado. A vocação. Primeiro nós pensamos que nos conhecemos, depois analisamos e chegamos à conclusão que não, e depois ficamos com incerteza e vamos procurar ao Google. E o Google diz que temos cancro. E é chato. Foi mais ou menos um processo similar ao que eu disse, mas sem contar com aquela parte do Google, nós procuramos respostas dentro de nós e fora de nós. Não é um processo linear. Às vezes define-se por circunstâncias exteriores. No meu caso, definiu-se por uma circunstância exterior. Eu simplesmente não estava à espera e aconteceu. E eu acho que nós temos de ter a verdade para connosco mesmos e também para com os outros e aceitar e dizer ou sim ou não. Porque eu acho que as pessoas, o ser humano é o maior mediador de Deus. E eu acho que temos que olhar para o outro como uma coisa divina, seja a pessoa familiar, a pessoa amiga, a pessoa com quem nós namoramos, estamos casados, ou como o estranho que passa por nós na rua. E esse tipo de dimensão e essas circunstâncias são sempre exteriores. Agora depende sempre da intensidade. Nós na vocação, digamos a vocação, eu acho que a maior ou a melhor palavra para definir vocação talvez seja doação, mas é uma doação que nós não nos damos e esgotamos-nos em nós mesmos. Ou seja, nós crescemos. Eu acho que essa é a definição contrária à morte. Eu acho que quando nós tornamos muito ego, tudo muito nosso, nós simplesmente somos semeados na terra e eu acho que todas as convicções que nós tínhamos para dar morre connosco. E essa questão do amor e da vocação que por acaso me atingiu assim como uma grande flechada, digamos, não querendo invocar outros deuses estranhos como o Cupido e não criar aqui confusões, foi algo inesperado. Mas bom, sem dúvida, sim, abriu os horizontes. Eu acho que isso ajudou a desvelar a verdade. Talvez a minha vocação não fosse o que eu estava a pensar, mas era. Gostou-te a aceitar? Ou foste logo honesto contigo? Não. E com os outros? Eu gostava de ser uma espécie de ramo da espiritualidade que reparava, via, agia e estava feito, mas não. Há primeiro aquele choque, depois vem aquele remorso fininho que diz do género: o que é que eu estou a fazer? Provavelmente vou fazer sofrer a pessoa pela qual me apaixonei e vice-versa. E depois há aquela questão: eu sou seminarista, estou a ter uma espécie de vida dupla, não te começas a sentir muito bem contigo, começas-te a sentir um pouco asqueroso e depois vem a luz do género: talvez seja preciso tomar uma decisão, definir um rumo, por mais difícil que seja, mas também eu acho que a vida não tem que ser fácil e o sofrimento não tem que ser uma necessidade ou um aspecto da tal infelicidade. Eu acho que faz parte. Eu acho que no fundo é o sofrimento que nos faz crescer. Outrora diziam-nos que até a mãe quando está a dar a luz também sofre. E isso não é uma coisa efetivamente má, é uma coisa boa. É preciso sofrer para crescer e para atingir a dita felicidade. Sim, que a felicidade é a verdadeira das vocações. Nossa vocação é ser feliz. Agora, há vários caminhos, há vários contextos, mas nós temos que ser felizes efetivamente. E é isso que deve condicionar as nossas escolhas. E eu sou feliz. Desculpa. Neste momento sou feliz. Tu tinhas abertura para deixar entrar
a Luísa? Abertura? Como é No que sentido. aconteceu? Eu podia falar daquelas coisas muito lindas, de amor à primeira vista, mas eu tenho medo de tornar isto muito clichê, mas eu acho que foi algo do género. Eu acho que nós conhecemos, quando nos conhecemos, assim, aquele primeiro contacto, tipo, face to face, transmitiu assim uma espécie de vibe cósmica, não querendo reduzir assim o meu vocabulário a palavras um tanto ou quanto abstratas, mas é assim algo inexplicável. Eu, eu acho que é aquela questão de tu te perderes no olhar de alguém. Isso é sem dúvida assustador, porque tu deixas de ser quem és e passas a ser com o outro, e há ali um misto de sensações, tu perdes-te literalmente em ti, porque realmente as tuas convicções estão a ser todas ostracizadas. Apesar de ser ostracizadas, não é no mau sentido, estão a crescer, estão a ganhar maturidade, e tu vês, afinal, se calhar alguém estava destinado a mim, entre aspas, não querendo invocar aqui karmas ou algo do género. Apesar de haver, eu acho que há assim uma espécie de providência divina. É por isso que eu conheci a Luísa, e realmente foram precisos estes 8, 7 anos de seminário. Se me dissessem, e tal, mudavas alguma coisa? Não mudava nada, nem o mais ínfimo sofrimento, porque não queria perder 1% da probabilidade de a vir a conhecer e de estar com ela. Eu acho que tudo ganha assim uma espécie de. Imaginem uma tapeçaria daquelas meias marroquinas, mas que não se desfia, nós olhamos lá por trás e vemos assim um conjunto de fios, não é? Não percebemos os padrões, não percebemos nada daquilo. Viramos ao contrário, e afinal aquilo até tem um padrão, um sentido, uma certa coisa. Eu acho que isso é um bocado a nossa vida. Nós estamos a vivê-la agora, às vezes não compreendemos este embranhado de fios, mas depois isto começa a ganhar o seu sentido. Eu acho que isto é o crescer, eu acho que isto somos nós a crescer e a ganhar uma certa consciência. E Eu tu, ainda tu estou a ias ganhá-la. falando, tu ias falando com a Luísa daquilo que estavas a sentir, ias explicando, ias dizendo, Luísa, eu estou aqui, não vai, não sei bem o que é que vou fazer, o que é que ela te dizia, o que é que tu foste sentindo até ao momento em que decidiste, ok, eu já sei o que é melhor para mim. Num primeiro aspecto eu senti muito mal, e assim que a pedi em namoro, acho que passado um dia acho que acabei, porque eu reparei que lhe podia vir a trazer muito sofrimento. Eu amava, mas eu preferia anular-me perante ela, e tipo do género, pá, deve haver alguém melhor do que eu em melhores circunstâncias, e provavelmente não te vai fazer sofrer tanto como eu, porque ainda não havia essa linha, digamos, de eu sair do seminário e desta metamorfose. Depois começou a surgir esta linha de metamorfose, digamos. Nós estamos em 2021, eu em 2020 era seminarista, por esta altura ainda. Começaram-se a desenrolar um conjunto de acontecimentos que me levaram à saída e pronto, e a abraçar a minha nova vida. Mas eu acho que foi tudo tão automático. Faltava-te quanto tempo para terminar A a minha formação? Que eu não sei formação mesmo nada faltavam sobre cerca isso, tanto é de que disse profissão. 3 anos para diácono. Sim, 3 anos, 2 anos para diácono. E foi bem recebida a tua decisão? Na tua família? No seminário? No seminário, sim, no seminário eu acho que relativamente sim, eu acho que nós vemos sempre pessoas a ir e a vir, e pronto, eu acho que há assim uma espécie de banalidade, não é? Há aqueles que nos acompanham mais de próximo e que naturalmente ficam ressentidos, mas eu acho que a nível de seminário no seu total tu não vais alterar assim uma grande dinâmica, tu és parte de uma engrenagem que é substituída por outra. Isto parece assim uma visão muito fria, mas pronto, é aquela questão da liberdade, e eu acho que cada um deve andar lá por si e não por outro qualquer. Ou simplesmente, olha, disseram-me, não, tem que ser convicções intrínsecas ao sujeito. E apesar de ter afetado alguém no seminário, principalmente os meus amigos mais próximos, eu acho que eles ultrapassaram, e acho que estão a ultrapassar bem. Acho que ainda nenhum desistiu por minha causa, por isso eu acho que não era assim tão importante. Tenho que pensar melhor na nossa amizade. Quanto à família, algumas dificuldadezinhas, não é? Nós frustramos algumas expectativas, há sempre aquelas expectativas, são muitos anos nesta Claro. vida, começam-se a desenvolver uma espécie de estabilidade, não é? Do género, ele vai conseguir, vai chegar,
e não conseguiu. E depois é chato. É chato, mas a aceitação é um percurso, nunca é um acontecimento. É como em tudo, é como em tudo, é como em tudo. Mas foi relativamente boa, relativamente boa. Eras mais feliz se me pudesses conciliar o sacerdócio com a relação com a Luísa? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não há meios termos. Eu acho que a entrega tem que ser total. Eu acho que esta questão do multitasking que hoje falamos não se aplica a nível da vocação. Nós não nos conseguimos dividir em tantas partes e provavelmente não conseguimos dar o nosso melhor. Fazer muitas coisas em simultâneo é sinal que não estamos a fazê-las da melhor forma, de certeza. Achas que é incompatível? Achas mesmo que é incompatível? Que a vocação e o serviço a que estão destinados, os sacerdotes e ter uma família? Eu sei que é um problema e eu não estou a dar toda a minha posição porque eu também não tenho posição em relação a este assunto. Acho que percebo as duas partes, mas queria perceber o que é que achas tu. Não sei se existe assim uma tão enorme incompatibilidade, não é? Dado que o padre deve ser pai, não é? Mas num sentido mais amplo, a questão é que se tu... Vamos imaginar uma caixa. Se tu para veres bem tens que ver perto, mas não consegues ver o que está longe. Para veres o que está longe tens de estar mais distante. Compreendes? Aquela visão fora da caixa e dentro da caixa aplica-se um bocado. Agora, vamos moldar esse tipo de visão para o serviço. Se tu estás com os teus, digamos com a tua família, não consegues dar atenção à outra família. É difícil, não digo que seja impossível de conciliar, mas não pode ser nos moldes que está definido hoje o sacerdócio e o seu papel. Neste momento ainda corresponde, digamos, ao coração da comunidade, mas eu acho que com o passar dos tempos os leigos vão começar a ocupar essa posição e cada vez posições mais importantes nas comunidades e vão descentralizar essa figura do sacerdote. Apesar das vocações, já não há assim tantas vocações, e como o Olic dizia, talvez Deus não precise de tantas vocações para a sua igreja, talvez isto seja mesmo mudar dos tempos, e as pessoas também são importantes e não precisam de ser consagradas nem ordenadas. Então, a vocação é uma experiência de amor, e tu sentias dois amores e escolheste a Luísa. Okay. A vocação é uma experiência de amor, sim. É uma experiência pelo qual tu vais dar a vida. Nós não nascemos para morrer, temos de nos lembrar sempre isso. Nós nascemos para dar a vida. Mas a questão é que não se tornam... Não é bem a questão da incompatibilidade, como eu disse. É aquela questão do serviço. Nós não conseguimos dar o máximo de nós. E neste momento não há um contexto que te permita, digamos, ter um sacerdote casado. Nas comunidades primitivas, os sacerdotes eram casados e se calhar davam ganho ao trabalho, digamos, davam rendimento, mas neste momento não sei. Há muitas questões. É porque, imaginemos, hipoteticamente, se tudo corre bem, não é? No casamento e na igreja, ok, mas se começa a correr mal, já imaginaste se o sacerdote mete o pé fora da argola, se começa a haver ali uma espécie de extra casamento, digamos, começa ali a haver mais peças, já viste como é que essas pessoas ficam, e depois a credibilidade do sacerdote, do homem de família, e depois como é que se resolve isso a nível de funções, compreendes? É porque depois não há cisão, é tudo um enorme conjunto, compreendes? É difícil, porque nós pensamos sempre que isto corre por melhor, mas o ser humano é falível e a sua falibilidade é extremamente previsível e não. E essa parte do não é que pode condicionar, é que depois, digamos, é um pequeno núcleo que se abre para... Imaginemos um raio, é um núcleo onde há vários raios e depois esses raios começam-se a desintegrar. É uma visão holística, literalmente, isto é uma visão holística. Então, e tu achas que se o teu percurso tivesse sido diferente, se tivesses terminado a formação, se tivesses sido sacerdote e conhecido a Ana Luísa mais tarde, qual é a perspectiva que tu tens? Porque para mim o que tu fizeste é um ato de coragem, como um sacerdote mais tarde se disser, atenção, afinal, apesar de eu sentir que esta é a minha vocação, apaixonei-me e não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isso para mim é um ato de coragem. E o que tu estavas a dizer agora eu compreendo, mas sinto um bocado com honestidade, as coisas vão se resolvendo
E eu queria perceber se achas que era muito diferente para ti, o teu Digamos, autojulgamento. se eu efetivamente me tornasse sacerdote, eu acho que a minha consciência tinha que ser mais ampla, não é? No momento que aceitei, e reparar sempre nesse tipo de fragilidade. Mas imaginemos que sim, e que realmente a minha relação com a Luísa começava a despoletar no mesmo sentido. Mais uma vez deixava tudo, eu ia eu, porque eu pessoalmente não vivo bem com a questão da divisão, não me consigo dividir, não me consigo dividir. É por isso que tenho, se calhar fazer uma lipoaspiração vai-me custar. Mas achas que são duas situações diferentes? São, no âmbito da responsabilidade e do impacto que tu podes vir a ter nas pessoas, porque tu sendo sacerdote, em princípio já tens uma comunidade, já tens pessoas que te veem como mediador de Deus, apesar de tu tendo alguém, não deixas de ser mediador de Deus, mas é diferente, compreendes? Já falamos da sensibilidade das pessoas, já falamos ali de muitas causas e muitos efeitos que eu como seminarista não tenho, e apesar disso ainda tenho alguns, mas digamos há uma certa licitude. É como aquela questão do casamento. São dois sacramentos análogos, o matrimónio e a ordem. Por exemplo, alguém que se apaixone por outra pessoa, estando casada, deve separar ou não? Será que se desapaixonou ou se é uma má fase? É extremamente complicado, e eu acho que só cada um pode responder por si sem julgamentos adventícios Claro. ou apóstolos. Aquilo é extremamente complicado. E eu pessoalmente via-me numa posição de perseguir a integridade. Agora é sempre aquela questão hipotética. Às vezes falta-nos a coragem. É porque nós nem sempre somos os reis disto tudo e não somos a moral que todos perseguem ou que pensam perseguir. É estranho, é estranho. E depois tu fazes desabar convicções que por acaso desabam na ideia, na ideia que Deus também é assim, porque neste momento há assim uma espécie de mediação entre o sacerdote e Deus. As pessoas ainda, a maior parte das pessoas aqui, pelo menos por estas terras, ainda têm assim uma concepção muito fechada sobre o que é Deus e qual a sua abrangência. Pensam que isto era ir à missa, contar umas contas no terço e pronto, isto está tudo. E eu acho que às vezes as pessoas têm as mãos demasiadamente ocupadas com terços e artigos religiosos, para não dizer outras coisas, e esquecem-se de dar a mão ao próximo que está caído no chão. E eu acho que isso é a maior mediação e a maior mediação de Deus e a prova que Deus existe e que realmente fecunda o coração delas, porque é aquela questão, nós damos a mão não por nós, não por Deus, mas porque simplesmente é o correto, é algo que nos transcende e só depois é que devemos ir ao encontro dessas ideias e afins. E como é que tu agora encontras a concretização espiritual? Concretização espiritual. Tive assim um período, digamos, de deserto, não é? De afastamento, de ver o que é Deus, o que é meu, o que sou eu com Deus. A nível da igreja tive um ligeiro afastamento porque, digamos, havia imaginemos-nos numa catedral, eu antes era o banco, agora sou uma cadeira, a disposição é completamente diferente e há sempre aquela coisa de qual é o meu lugar, e, digamos, a nível de perspectiva ainda está tudo um pouco turvo, a minha fé não está em nada abalada, mas digamos, há uma diferente perspectiva, há um diferente caminho, digamos. Como eu disse, a doação é diferente, eu antes iria-me dar às pessoas, não é? Agora vou-me dar a uma pessoa, mas também me dando às outras pessoas. É semelhante, mas é completamente diferente. Digamos, eu antes defendia uma maior liberdade interior, agora tenho que definir uma maior liberdade exterior, não é? Digamos, agora sou eu com outra pessoa, não é? Não só sou eu comigo mesmo, não só sou eu a retificar-me, agora também tenho outra pessoa. É completamente diferente. Isto torna-se muito confuso quando falamos de vida espiritual, porque isto não é linear, cada um faz o seu caminho e julgamentos não servem de nada. Tanto nós julgarmos a nós mesmos, como ouvir os julgamentos dos outros que tomamos ou não a melhor decisão. Agora, temos que esperar realmente para ver o que é que nós podemos fazer e como nós estamos a crescer, porque tudo o que nós fazemos vai ter repercussões. Agora, nós julgamos sempre que tomamos a melhor decisão.
Eu efetivamente tomei a melhor decisão. Agora, agora existem outro tipo de dimensões dessa mesma decisão que uma pessoa não sabe onde é que isto vai ter, onde é que isto vai dar, o que é. E no âmbito espiritual, Hum. pronto, estou-me a adaptar, estou-me a adaptar. Nunca perdi a fé. Acredito que o lado de cima me providenciou. Acho que providencia quando mais precisamos. Eu acho que tive muita sorte. Tive muita sorte em a Luísa chegar agora aos meus braços, porque realmente era quando eu mais precisava. Eu sempre fui um sortudo nisto dos timings. Eu acho que quando preciso realmente de uma coisa, ela aparece. Às vezes até o 10 na pauta, às vezes até com isso tenho sorte, outras vezes não. Olha, e agora Desculpa, Mariana, queres perguntar alguma coisa? Eu ia dizer que agora Diz. saltando um bocadinho para a Igreja em si, enquanto instituição, eu gostava de perceber com que olhos críticos vê um jovem da nossa idade a instituição, o desenvolvimento da Igreja ao longo dos séculos. O que é que tu achas qual é que é o papel da Igreja neste momento? Por exemplo, eu penso na Igreja como uma instituição base da nossa sociedade. E há muitos problemas emergentes hoje em dia que tocam a imensas pessoas, a imensas comunidades, imensos países. Em alguns tocam num sítio, alguns temas tocam noutros. E por exemplo, eu penso muito em alterações climáticas. Será que a Igreja se está a adaptar aos tempos novos? Sim, eu acho que a Igreja está-se a adaptar, né, neste âmbito mais ambiental, sem dúvida, sem dúvida. Eu tive umas cadeiras que me falavam nesse âmbito da criação com Deus, como devemos respeitar a criação e respeitar o próprio Deus e etc. Sim, sim, eu acho que nesse âmbito a Igreja está a crescer e eu acho que assistimos cada vez mais a um processo de purificação para com a Igreja. Eu acho que a Igreja já não se vê como aquela instituição elitista, apesar de alguns acharem, alguns que residem na Igreja acharem-se assim, mas o Papa Francisco tem vindo a dar um enorme testemunho de humanidade e que é por aí que se deve seguir. Não devemos criar uma cisão com as pessoas, não devemos desenvolver uma espécie de moralismo, porque durante algum tempo, e há quem ainda defenda essa perspectiva, defendeu-se que a Igreja eram os únicos que sabiam realmente o caminho e a vontade de Deus, tinham essa presunção da moral, do género, nós sabemos, e depois lembrem-se sempre daquela frase que quando repetes uma palavra muitas vezes aquilo começa a perder sentido e há muitas pessoas no seio da igreja que realmente perderam o sentido, mas por outras pessoas mais sóbrias como o Papa Francisco vieram-nos a dizer que o que importa é cuidarmos uns dos outros, principalmente dos mais fracos. É a mensagem inicial de Jesus Cristo que às vezes parece ser esquecida entre procissões e arraiais e missas dominicais que no fundo às vezes é só o padre a falar e não há ali nenhuma conclusão, tu não vês ali Deus, é um bocado estranho, tu vais a uma celebração e não vês Deus, mas é isso mesmo, o processo de purificação. Eu acho que quando nós começamos a distinguir o bem do mal, digamos, a ter uma certa lucidez. Agora, a Igreja, quanto instituição no mundo, o papel que ela devia ter, provavelmente um papel cada vez mais social. Eu acho que a nossa sociedade precisa da Igreja e precisa de intervenção, precisa de demonstrar que ainda há boas pessoas. É muito estranho quando vais às redes sociais ou vês nos mídias, certa pessoa devolveu a carteira a X, tipo, é um acontecimento de enorme escala. Como se fosse, Sim, já como não se é fosse banal. espetacular, não é? Pois, Sim, como se sim, não sim, já não. fosse suposto. A Ana Arendt falava da banalidade do mal e hoje em dia nós contrariamos a banalidade do bem. Tipo, parece uma coisa explosiva, autêntica do género. Isto não acontece todos os dias. Eu acho que é bom termos esse tipo de consciência, até no nosso dia a dia, a nível das relações sociais. Ainda existem boas pessoas, também existem más pessoas, não vamos ser ingênuos, mas existem boas pessoas e eu acho que um bom caminho das relações interhumanas é a confiança. Há muito pessoal que prefere as relações introvertidas, por vezes. E tal, eu posso vir a ser traído, mas isso é hipotético, mas enquanto tu és traído ou não, tu não confias. Eu acho que é de uma tamanha dor não confiar. Eu acho que vale mais ser traído e confiar
do que o inverso, não confiar. Eu acho que sim, pode. E tu achas que atualmente as pessoas são efetivamente recebidas todas pela igreja e todas devem confiar na igreja? Porque eu entendo o que tu dizes e acho que realmente há pessoas boas e más em todo lado, inclusive na igreja, mas compreendo a responsabilidade diferente de um padre quando tem alguém que acredita em Deus e acredita no sacerdote como o intermédio, não é? Entre Deus e eu, e depois não encontra a recepção que queria na igreja. E apesar do Papa Francisco estar a dar passos importantes, são suficientes? Não, nunca vão ser suficientes. Como ao longo dos séculos sempre houve os anticristos, os antipapas e por aí. E hoje em dia também existem antipadres. Eu defendia assim uma teoriazita que dizia que existia a igreja e existia a não igreja dentro da mesma igreja. Há pessoas que apesar de usarem cabeção, simplesmente não sabem o que é que estão ali a fazer. Tem uma enorme falta de humanidade. Eu acho que essas pessoas, sim, são muito criticáveis. As pessoas têm que aprender a fazer uma destrínseca dessas pessoas, do padre e de Deus, digamos. A mediação não é Deus, é como o juiz não é um sistema jurídico, por exemplo. Tem que haver aí essa destrínseca. Existem bons e maus. E também não podemos ser ingênuos, mas eu acho que as pessoas devem aprender a construir a sua fé, não nas igrejas, mas fora das igrejas, no dia a dia. De que vale andarem a rezar terços, a fazerem altas penitências, se não ajudam ninguém, se isso não é construtivo. Até é destrutivo essa questão, essa vertente da ascese, isso não ajuda ninguém. Se tu não ajudas o outro, se simplesmente for uma espécie de masoquismo pessoal, se tu te sentes mal e sentes essa necessidade de expiar pecados, vai ajudar alguém. Eu acho que isso é muito mais construtivo do que andas a dar esmolas a Fátima, dar dinheiro a quem quer que seja. Vai, faz tu, sente realmente o sangue, o trabalho, o suor, porque até o dinheiro desdignifica essa questão da expiação. Eu por acaso sou muito contra o dinheiro, contra essa questão das esmolas e etc. Não. Eu também. Eu também. E agora estavas a falar e isso é uma discussão que eu tenho comigo própria, não envolve a minha avó, mas olho para a minha avó, a forma como vê, mas a forma como vê a igreja, a forma como eu vejo a igreja, e realmente estava agora a pensar no que estavas a dizer e no facto de tantas vezes os jovens serem criticados pelo afastamento, enquanto se calhar não serão eles um sinal de esperança, no sentido em que olham criticamente, que se calhar afastam-se porque veem na igreja o mal. Não estou a dizer que a igreja seja o mal, só estou a dizer que alguns veem e preferem o bem, porque eu penso muito nisso, em como conheço pessoas que não são de todo católicas e para mim são tão católicas na essência delas. Era exatamente sim. Isso que... Não é? E depois outras que passam a vida na igreja. Eu acho que, pronto, e falando assim, por uma geração que está um bocado desagregada da igreja, eu acho que as pessoas preferem... Primeiro, acho que é mais fácil não aderir ao catolicismo ou ao cristianismo, whatever. Mas eu acho que há outras pessoas que preferem ser católicas de uma forma desapegada da igreja. Porque, às vezes, agarrado ao conceito de igreja, vem a ideia de que há coisas muito erradas na instituição. E eu acho que os jovens fogem um bocadinho da igreja por causa disso. O que é que tu achas? Sim, eu compreendo essa questão e até digo sim, isso é verdade. Qualquer aspecto que implique uma espécie de dinâmica histórica implica uma causa, e eu acho que a grande causa nos tempos vigentes vai ser o afastamento dos jovens. Mas isso é um sinal que alguma coisa está mal e que tem que ser mudada. Quanto a essa questão de haver pessoas que são mais católicas do que o católico, é verdade. Já o Vaticano II, no âmbito da soteriologia da salvação, dizia que agora não só salva quem é cristão, salvam-se quem é cristão, quem não conheceu Jesus, nem o seu conceito, nem os seus ensinamentos, e quem se comporta como conhecesse a Deus. Eu acho que essas pessoas são sem dúvida um bom exemplo e existem vários caminhos da salvação para lá da igreja. Agora, a igreja tem que se demonstrar como um caminho e com uma certa dinâmica para os jovens, ou seja, tem que tornar-se apelativa, não pode ser só aquilo que soube falar. E hoje em dia só ouvimos falar mal da pedofilia,
das grandes quantidades de dinheiro que são lavadas pela Cúria Romana, aquelas coisas não tão fofas da Igreja, não tão cristãs. Mas temos de nos aperceber que isso não é a essência da Igreja. Isso não é a essência da Igreja. Agora, a questão. Nós podemos ser boas pessoas fora da Igreja e depois, se mais tarde surgir essa necessidade, digamos, se achamos que a Igreja neste momento não está a acompanhar essa tal dinâmica, simplesmente damos-lhe tempo. Eu acho que é como uma espécie de planta e esperar por melhores dias, porque melhores dias vão vir sem dúvida. E como é que achas que a Igreja podia realmente aproximar-se dos mais jovens? Porque é muito fácil falarmos, sugerir. Os integrantes da Igreja tinham que ter uma ação social mais vincada. Já Santiago dizia-me: mostra-me a tua fé pelas palavras e eu pelas minhas obras te mostrarei. É assim algo do género. Agora está-me aqui a falhar a memória. Mostra-me. Gostava de ajudar. Sim, está-me aqui a falhar. Também estou aqui a ter um enorme lapso, mas é do género: mostra-me a tua fé sem obras e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Assim aqui é. Quase que ia trincando a língua a dizer isto. E é verdade, é esta a conotação, que falta realmente à Igreja, esta intervenção, este mostrar, porque nós estamos fartos de palavras. Até o Fernando Pessoa se cansou com tanto paleio que ele tinha dentro daquela cabeça. Ele ia tendo um aneurisma, se não teve. Mas algo mais palpável é, por exemplo, os mídias. Os mídias falam tanto. Depois temos a questão das fake news. Compreendem? Hoje em dia já não sabemos o que é verdade. Sim, mas isso não está no poder da Igreja. Mas é a questão Eu queria que tu dissesse o que é que está no poder da Igreja. Compreendes? Nós não podemos só falar, temos que mostrar. E se tivermos uma ação social mais vincada, se a Igreja saiu para a rua e se mostrar como realmente instituição que é para os outros, eu acho que os outros também estarão para a Igreja, compreende? Desenvolve-se uma espécie de relação de reciprocidade. E talvez também os integrantes da Igreja talvez tenham que se atualizar novos modelos de seminário, de Igreja, de pessoas que entregam essa mesma Igreja, a questão da autoridade. E os alicerces da Igreja, por exemplo, a separação óbvia que há entre os poderes das mulheres e dos homens e o papel que têm na Igreja, é porque não sei se serão bases que continuarão a ser bem vistas daqui a uns anos e estamos a evoluir e justifica-se. Sem responsabilidade, tu não és a Igreja neste podcast. A justificação, de certeza que existem justificações. Eu acho que para qualquer argumento existem justificações ou não plausíveis. A questão é que falamos do patriarcado por causa de Jesus e dos seus apóstolos, mas depois já temos a questão de Maria Madalena, que também pode ser considerada apóstola e discípula de Jesus. Sim, eu acho que isso é... Essa dimensão das mulheres faz parte da dinâmica. Eu acho que cada vez está a abrir mais desta semana. Eu acho que o Bispo de Setúbal integrou como chanceler na Cúria uma mulher leiga. Isso é muito bom. Era uma posição, antes de mais, reservada, costuma ser reservada a padres. E agora vai ser reservada a uma mulher leiga, nem religiosa. Agora, quanto à questão, esta questão que nós falamos do princípio de igualdade, entre aspas, não sei. Primeiro tínhamos que perguntar se as mulheres realmente querem ser sacerdotisas, diaconisas e algo do género. Eu acho que isso já foi discutido e acho que se chegou à conclusão que a maior parte não quer. Eu acho que isso foi discutido no ano passado. Mas das que existem, das que existir. Porque se calhar a maior parte dos jovens também não gostavam de ser padres, mas... Dos padres de hoje ou dos padres de amanhã? Podem ser neste momento. nem falamos do ontem nem do amanhã, falamos realmente do hoje, de pessoas provavelmente que são consagradas e freiras, ou seja, que realmente podem ser ou podiam ser. Provavelmente é uma questão que vai ser tratada ao longo do tempo, principalmente agora com a cisão da Igreja Alemã, que defende muito essa questão do feminismo, do LBG,
do pessoal que tem outro tipo de sexualidade para lá da hetero, que agora custa-me explicar, são bastantes. Num princípio discriminatório, não saber, mas são muitas e a minha memória é curta. Não sei, isso tudo vai levar a uma certa dinâmica e a alguma conclusão se irá tirar daí. Mas sim, eu acho que a mulher deve ter cada vez um papel mais preponderante na igreja. Apesar de nada nos diferenciar a não ser o sexo. A nível de capacidades somos os dois iguais. Principalmente as mulheres a nível de comando, se calhar, têm-os mais no sítio do que os homens. Por isso, sim. Falando um bocadinho de homossexualidade, eu pedia-te para irmos ao cerne da questão. Porquê é que uma mulher não pode estar com uma mulher e um homem não pode estar com um homem? Aos olhos da igreja. O princípio antinatura, no fundo tentamos contra o princípio antinatura. O princípio da procriação, digamos, tudo age com um fim. Exato. Tu casas-te para procriar, mas ok. Sim, ainda existe muito essa, é por isso que a igreja também não defende o uso de preservativo. Então, não, é para procriar, o que é que estás a fazer? Assim não. E o que é que tu achas disso? Eu pessoalmente uso de preservativo, começando por aí, eu acho que isso não faz qualquer sentido repudiar essa prática, para já, dadas as condições socioeconómicas, não é? Nós não podemos aqui andar-nos a reproduzir como coelhos, valha-me Deus, principalmente nós que vivemos em Portugal. E depois é aquela questão, há uma intimidade, há um só corpo, não se forma só um só corpo quando estão no ato, é uma vida, compreendes? Eu acho que não tem que haver cisão sobre isso, e acho que não tem que haver aquela visão exacerbada que o pecado reside no sexo. Eu acho que não. Eu acho que faz parte da criação e acho que tem a sua beleza. E uma questão interessante que é, quanto às pessoas LGBT, Deus fê-las assim ou não fez assim? Porquê que é um pecado Deus fê-las assim? Eu acho que cada um é com cada qual. Eu acho... Eu também não acho que é um pecado. Deus me livre. E digo Deus com todas as palavras de Deus me livre. Eu acho que não é. Não é um pecado. Eu acho que devemos partir pela aceitação. Mas devemos também perceber o porquê dessas pessoas serem assim. Porque não existe só... Não podemos só dizer e tal, eu sou homossexual, eu sou bissexual e depois pimba. Toma lá um selo. Não é. Temos que perceber que... E eu acho que explico bem esta história. Nós aqui há uns anos, num retiro, foi-nos explicado que um padre tinha relações homossexuais com outro. E ele veio-se a perceber que, efetivamente, o homem não era homossexual. O homem tinha sido violado na sua infância e aquilo tinha dado já uns processos assim meios manhosos, passa a expressão, psicologicamente, que teve repercussões no seu comportamento e na sua sexualidade. Ou seja, ele não era homossexual. Mas era homossexual. Eu não era homossexual intrinsecamente. Eu não sei abordar bem estes termos, mas ele tinha práticas homossexuais, mas ele realmente sentia-se atraído por mulheres. Mas pronto, havia ali aquela questão da descompensação, não sei, havia ali uma espécie de síndrome de Estocolmo, do género, eu fui violado porque se calhar mereci ser violado e se calhar deve ser assim, provavelmente, estou aqui a botar bitites para o ar e efetivamente veio-se a descobrir que não. Agora, é aquela questão, a questão da homossexualidade e não só, e dos outros tipos. Eu sou contra a ideologia de género, digo já, e quanto aos outros todos, venho afirmar que eles não são diferentes, nós somos todos iguais. Agora é aquela questão que todos nós temos que nos conhecer e não nos podemos esquecer da vocação que Deus nos deu, que é sermos felizes. Temos que ser felizes como somos, mas também não podemos ser felizes a matar pessoas ou a ostracizar o corpo. Daí é que temos que ter cuidado com aquela questão entre a liberdade e o livre-arbítrio. Mas não tem que haver ostracização nem discriminação. Agora, se vamos a falar da questão do casamento da igreja, e já entramos aí em questões de veras delicadas, porque as pessoas para se casar não precisam da igreja, não é? Podem se casar fora da igreja. Por acaso não, mas isto, porque eu pensei nisto quando o Papa falou recentemente sobre o casamento homossexual. Não, mas por exemplo com o casamento de pessoas divorciadas também não se podem casar pela igreja, naturalmente, mas eu acho que não sei se na igreja católica faz isso ou não, benção ao casamento, no fundo não é casado pela igreja, mas a igreja abençoa, não? Ok. Porque eu sei que outras igrejas fazem isso, onde também não são deves pagar o dízimo nessas igrejas. permitido o matrimónio.
Cheira-me que se paga o dízimo. Não, Também agora. se calhar são só padres com Não uma sei, mentalidade não, eu mais acho que há uma. aberta e no fundo são duas pessoas que querem fazer o bem, por exemplo, que vão acolher 5 crianças que estão em orfanatos, e isto não há nada melhor do que cumprir a palavra de Deus assim, não é? Abrir os braços a 5 crianças O que bem não têm apaga o um mal. O destino. bem não apaga o mal, seja lá o que isso for, não é? Seja lá o que isso for. É. Sim, mas se o bem é fazer. Sim, sim, Mas aos sim, olhos da igreja é o mal. mas não deve ser um mal. Eu acho que vamos de incompatibilidade, não é? Vamos, sabe, a igreja tem uma história, tem preceitos, tem ideais, que têm a sua justificação lógica, outros nem tanto. Agora, quanto à questão da homossexualidade, é uma questão que tem que vir a ser tratada com algum cuidado, porque é relativamente nova. Podia existir, pode existir e existe no seio Uhum. da igreja, mas pronto, assim a nível público, entre aspas, é uma questão de veras difícil de ser tratada e eu acho que eles têm que pensar sobre isso, porque cada vez existe uma maior igualdade, ou digamos, uma igualdade preponderante entre casais homossexuais e heterossexuais. Agora a questão é, nós não podemos promover nem Claro. a homossexualidade nem a heterossexualidade. Eu acho que devemos partir do princípio do respeito. Ponto final. E nós hoje em dia estamos naquela fase, e tal, não gostas de homossexuais? És mau? Não gostas de feministas? És má? Os ideais do politicamente correto. E nós temos de ter cuidado com isso, porque agora nós criamos este tipo de tendências, não é? Do politicamente correto, o que é bom, o que é mau. Mas antes de haver o bom e o mau, tem que haver o respeito pelo outro. Deve haver a nossa liberdade para concordar ou Hum. discordar. Mas tem que haver sempre linear o princípio mínimo do respeito. Primeiro temos de desenvolver esse princípio, que eu acho que na sociedade atual ainda está a ser desenvolvido a grande custo, principalmente nestas questões da sexualidade, que eu pessoalmente não compreendo porque é que as pessoas se querem meter debaixo do lençóis das outras. Não sei, porque é que... Também não compreendo. Epá, Mas há eu acho que algumas isso que é uma gostam. enorme ausência de vida própria. É uma enorme ausência de vida própria, não sei. Acho que são muito coscovilheiras. Sim, E sim. muito mal também é feito. Muito mal também é feito pelos crentes em vez Não de pela chamamos igreja. crentes. Crente é aquele que acredita. Agora acredita bem ou mal? Será que está a absorver a mensagem da forma mais Ah, elucidada? mas são crentes, eu Sim, também sou crente e sim, não me mas a questão é identifico que com isso, mas se calhar quem crê assim não está a querer bem, compreendes? Não queremos na aceitação ao próximo, que é tipo das mensagens mais nítidas no Novo Testamento, a lei do amor, a questão de nós tratarmos do que está ferido, do que está cego, do que tem lepra, aqueles que antigamente eram os que eram ostracizados. E nós hoje em dia temos novos tipos de ostracização, uhum. mudamos o estereótipo para aquele pessoal que é homossexual, a maior parte das vezes, aquele pessoal que não vai com os nossos ideais, ou é adverso aos nossos ideais, aos nossos fomos de uma sociedade global, não é? Mas agora imaginemos que Uhum. essa globalização se inverte. Se tudo o que é igual, não é diferente, é mau. Nós começamos a assistir um pouco a isso. E mais uma vez o linear do respeito está. E como é que tu vês a associação de determinadas frentes políticas à igreja? Frentes políticas à igreja? Sim, partidos políticos ou a Não, associação não mesmo. igreja Não política. mesmo, não mesmo. A Guerra dos 30 anos ajudou-nos a desvincular essa conotação. Eu acho que não podemos julgar bens temporais com bens espirituais. Uh, Julgar não, juntar, peço desculpa. É aí uma enorme confusão. E o pessoal que estudou História do Direito sabe que aquilo é mesmo muito confuso. Não, eu acho que a Igreja deve defender os ideais próprios dela, que depois podem ser revistos em algum partido. Uhum. Há aqueles partidos democráticos cristãos e etc. Nós tínhamos o nosso CDS, passa publicidade, que é um bocado ao encontro desse tipo de ideais, mas a Igreja nunca se deve meter nisso, porque o poder e o dinheiro corrompem. Não podemos nos esquecer disso. O dinheiro e o poder corrompem e vamos outra vez ter aquela questão de se nós estamos a lutar em várias frentes, não lutamos em nenhuma. Então vale mais deixarem os padres casarem-se do que andarem-se a meter na política, porque aí talvez não façam, e talvez o padre não faça diferença. Mas também há poder na igreja.
Há poder na Há igreja. muito poder e há muito dinheiro na igreja. Há Eu muito gosto, luxo, há muitos eu, rituais na igreja. eu gosto de pensar muito no poder espiritual da igreja, Pois, eu acho da igreja, que é isso mesmo. da É isso igreja mesmo que queres estarem, dizer. da igreja só estarem em pé porque existe um Deus, porque talvez fossem pelas pessoas que passaram por ela ao longo dos séculos, a barraca tivesse assim um pouco a abanar. É, Olha, eu quero te perguntar uma coisa, porque eu penso muitas vezes sobre isto e eu queria saber a tua opinião. Eu, eu sinto que nós somos massa, ah, que nascemos, eu sinto que nós somos terra e natureza. E às vezes mete-me um bocado de confusão que o homem, porque tem medo da sua mortalidade e da sua pequenez, às vezes sinto que é um bocadinho egoísta ter construído várias religiões, não estou só a falar da igreja, mas todo um castelo para justificar ou para a quem responder ou a quem lhe vai dar. E o que é que tu sentes sobre isto? Tu és claramente crente, portanto, acreditas em Deus, como já percebemos. O que é que tu achas da igreja versus criação do homem? O que é que tu achas disto? elas não se opõem. Primeiro, elas complementam-se e são perspectivas do mesmo cosmos, do mesmo mundo. As várias religiões, como alguém dizia, isto são sementes do Logos, são apenas visões de uma mesma realidade. Há aquela parábola do cego, dos vários cegos. Um rei chama os seus súbitos todos ceguinhos a apalparem um objeto, que era um elefante. Uns descreveram a tromba, outros descreveram as patas, outros o seu dorso, outros a cauda. Era o mesmo elefante. Compreendes? É mais ou menos essa a visão das religiões. Há umas que se aproximam mais, há outras que não se aproximam. Quanto à questão da morte, a morte principalmente nos tempos pandémicos de hoje, quem é que não tem medo de morrer? Quem é que não tem medo de se vir a tornar um nada? E depois surgem aquelas questões existenciais: porque é que eu estou aqui, para onde vou, o que sou? Eu acho que Deus tem essa importância na religiosidade e temos que atender que todos nós somos seres religiosos, todos nós acreditamos em algo. Pode não ser em Deus, pode não ser na igreja, mas todos nós acreditamos em algo. Todos nós acreditamos em algo e todos nós procuramos uma justificação para Também acho. para a nossa existência. Daí que a mensagem cristã seja efetivamente e realmente boa, porque o amor é sem dúvida a nossa maior justificação e a ressurreição é aí que assenta. Porque se tu te deres a várias pessoas quando tu fores semeada na terra, tu vais continuar a viver perante os outros os ensinamentos, uma espécie de enorme cadeia causal do bem, ou não? Mariana, tens mais alguma pergunta? Estamos a chegar ao fim. Sim, queria sair um bocado deste âmbito e eu acredito que gostaste muito dos anos que passaste no seminário. Tem coisas boas e coisas más. E queria que dissesses pelo menos assim os melhores momentos que te lembras. E não precisam ter nada a ver com a religião. Podem ser só os teus amigos. Os melhores momentos. Há uma coisa que te lembres. Opa, sim, há muitos momentos caricatos. Há 30 pessoas, 30 jovenzinhos, dá muita gente. Nós às vezes nós comíamos muita carne de vaca. Nós já estávamos a enjoar carne de vaca. Depois vieste para o C. E não há carne de vaca. É uma piada. Sim, foi por isso. Eu acho que foi isso que. Não sei, não há carne de vaca aí. Foi o que realmente me fez estar cá hoje, aqui. Mas nós chegávamos a uma altura que, pronto, estávamos fartos de vaca, a comida não era assim tão boa, e depois vinham aquelas coisinhas, aqueles leites cremes e pacotinho e cerelacs da venda pura e vida dos apoios europeus. E nós na altura nós éramos tipo anoréticos, como quem diz. Começávamos a enfardar isso. Mas só que alguns de nós começaram a levar aquilo ao extremo. A fome, não sei se a fome era tanta ou a gula era superior. Eu lembro-me que havia sujeitos que faziam Cerelac no lavatório. Assim uma cena. Mas assim, alta pias, assim, muitas pias. Eu lembro-me disso.
Era assim uma cena brutal. Esta é nova. E o tráfico de comida, sim, o tráfico de comida que havia, nós não podíamos ter comida a mais na altura, era-nos retirada, nós escondíamos a comida, né, lá por cima dos tetos falsos e coisa e tal, nos palheiros, nos buracos das paredes. Houve assim uma fase que aquilo era muito agreste. Sim, e o pessoal mais novo, vês crescer o pessoal mais novo também é uma boa sensação, enquanto tu continuas na mesma e vês, eu não envelheço, ou só sou estúpido. também é muito bom essa ideia. Lembro-me de ver também um sujeito a deitar fogo ao braço, a fazer uma aposta com deitou perfume, não é? Deitou um bocado de perfume e depois pinchou-lhe o isqueiro e entretanto o outro chega com o desodorizante por trás e espalha aquilo por o braço todo, fez-lhe a depilação também, acho que foi emblemático. Parecia uma estrela cadente. E tu vês muitos dos teus amigos e colegas como bons futuros padres? Sobraram poucos, nós sobramos poucos dos que andaram comigo. Somos uma minoria, sim, mas acredito fielmente que os poucos que lá vão chegar, sim, vão ser bons, mas tipo, a maior parte de nós desertou do combate. Eu acho que somos um pouco cobardes. Não é, estou a brincar. Não, Mas sim, eu acho que eles são bons padres e acho que os outros que saíram tornaram-se bons seres humanos. Há sempre as exceções, há sempre um mais outro. Não, mas sim. Tu sentes isso que foi muito importante para o teu desenvolvimento pessoal e enquanto ser humano? Sim, foi sem dúvida, eu era muito rebelde. Eu provavelmente ia dar asneira no futuro próximo. Eu era muito rebelde. Eu acho que serviu para me domesticar um bocado na altura, principalmente eu aos 15, 16 anos, demasiado sangue. Foi bom. Mais uma vez, Deus providenciou e o melhor começou-se a propiciar. Boa, então vou lançar. Ricardo, qual é que gostavas que fosse o pós-conceito da sociedade? Pós-conceito da sociedade? Não se alejem. Passar por cima dos outros não é solução. Há espaço para todos. Não vale a pena nos desumanizarmos, andarmos aqui todos à sopapada. Podemos ser ambiciosos, sim, a concorrência é um conceito saudável, mas não abusemos. Sejam felizes, no fundo sejam felizes e não tenham medo de seguir os vossos sonhos. É muito clichê esta frase, mas percebes porque é que faz sentido e faz sentido sempre. Sim, mas também eu acho que é muito bom ver alguém que teve uma formação religiosa tão, por exemplo, muitas pessoas passaram por colégios religiosos e tudo, mas se tiveste uma formação efetivamente religiosa, é muito bom ver que uma das coisas que tu repetiste muito neste episódio foi que nós temos a missão de ser felizes e que não podemos afastar-nos dessa missão. E é muito bom ouvir isso. Obrigada. Sim, sem dúvida. Ricardo, olha, eu acho que vocês já sabiam. Foi dos meus episódios preferidos de gravar, eu adorei mesmo. E estava a gostar imenso de ter que acabar, porque acho que estávamos aqui uma semana a falar sobre temas da igreja. Obrigada, espero que tenhas gostado. Eu parava para ir fazer Cerelac, não no lavatório, mas não, estou mas uma semana ficava aqui. Se o tipo ouve o podcast, vou levar nas trombas, eu ainda continuo a ser maior do que ele. Não. Pronto, e acho que ficamos por aqui, não é? Sim, muitos beijinhos.